Graça e paz, meus irmãos, é um prazer poder estar novamente com vocês neste dia. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, que hoje pela manhã eu estava lendo esse texto na minha devocional e um texto que chamou muito minha atenção. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas aplicações que veio ao meu coração nesta manhã. Esse texto se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos e logo em seguida nós vamos, de uma forma bem objetiva, bem rápida, tentar passar para os irmãos aquilo que veio ao nosso coração, de acordo com o entendimento da palavra do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e lançava-os na prisão. Os que haviam sido dispersos foram anunciar as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos, e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o ponto de Samaria admirado, ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura e inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Queridos, um texto, praticamente quase a metade do texto do capítulo 8 de Atos, foram 26 versículos, 25 versículos que nós lemos. Eu quero, de uma forma bem objetiva e rápida, tentar extrair algumas aplicações e fatos bem interessantes nesse texto.
Capítulo 8 de Atos, né, o capítulo anterior, capítulo 7, descreve toda a defesa do diácono chamado Estevão, né, que foi um jovem, né, que foi escolhido pela igreja para ser diácono em Jerusalém, um dos 7, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da unção de Deus, e que pregava e anunciava o evangelho em Jerusalém. Esse jovem foi perseguido, levantaram-se falsos testemunhos contra ele, e ele foi julgado e condenado à morte por apedrejamento. E assim aconteceu, e ele foi apedrejado. E no versículo 1 do capítulo 8, nós vemos que a partir desse ponto, a partir desse momento, inicia-se uma grande perseguição sobre os cristãos que viviam em Jerusalém. A morte de Estevão foi o estopim, foi o start para que se iniciasse uma grande perseguição sobre a vida daqueles que eram de Cristo naquela cidade. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que muitas vezes passamos por situações de lutas e perseguições, como aconteceu na igreja em Jerusalém. Isso aconteceu por causa da propagação do evangelho, né? Não aconteceu porque eles eram mal pagadores, mau caráter, não. Eles foram perseguidos por causa da pregação do evangelho, e esses jovens, essas pessoas, eles sofreram essa perseguição de tal forma que eles tiveram que abandonar a sua cidade, Jerusalém, e ir para outra cidade. Então eu entendo que muitas vezes situações ocorrem, né? Na verdade, muitas vezes não, mas Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Então até as perseguições, as lutas que vêm sobre nós, né? Deus está conduzindo e guiando com a sua forte mão. Né? Talvez algumas pessoas poderiam falar assim, poxa, mas tivemos que fugir, tivemos que ir para uma outra cidade, mas até nisso Deus estava no controle. Por quê? Essa dispersão, essa diáspora, essa perseguição, ela, ela veio, nós entendemos que veio de Deus, porque por meio dessa perseguição, por meio dessa fuga, o evangelho pode ter sido pregado em outras cidades. Né? Quando a partir do momento que você sai de uma zona do conforto e vai para uma outra cidade, na verdade, eles mudaram de cidade, mas não mudaram de postura. Eles continuaram pregando e anunciando o evangelho. Lembra que Jesus fala para os discípulos assim, ó, aguardar em Jerusalém que vocês serão revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, né, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, ou seja, foi necessário que a perseguição viesse para que aqueles homens pudessem sair daquela zona de conforto e pudessem ir para outras cidades anunciar o Evangelho. Então é interessante que essa perseguição, queridos, veio de Deus. Essa perseguição veio de Deus. Talvez se fosse nos nossos dias hoje, se começasse uma perseguição em nosso meio, nós tivéssemos que fugir da nossa cidade para uma outra cidade, né? Será que nós, nas outras cidades que nós iríamos, nós pregaríamos o Evangelho do mesmo jeito? Uma pergunta, né? Eu já falei isso uma outra vez. Eu certa vez ouvi um testemunho de um jovem e da sua mãe que eles eram a mãe e irmão de um mártir lá do Egito, do Estado Islâmico. E perguntaram para aquela moça, né, o que ela pensava a respeito do Estado Islâmico que havia assassinado seu filho de forma cruel. E ela falou assim que o Estado Islâmico era um instrumento de Deus, né, na vida deles, para que aperfeiçoassem, eles tivessem a sua fé aperfeiçoada em Cristo, porque se necessário fosse, deveriam morrer por Cristo. Então, essa é a cabeça do povo, né, como que eles pensam a respeito do Evangelho, né, das provas e tribulações. Segundo ponto que eu quero chamar de destacar você aqui, fala, é a primeira vez que o livro de Atos fala sobre Saulo, Saulo de Tarso, um jovem, né, um judeu, que era um grande fariseu, um grande perseguidor da igreja, né? A Bíblia fala que ele entrava de casa em casa e procurando os cristãos, e quando achava, colocava essas pessoas nas prisões. Então imagina, você aqui em Cuiabá aparece alguém aqui e começa a entrar de casa em casa e perguntando: você é servo de Cristo? E aí as pessoas, quando ouvem a respeito disso, elas fogem. Então Saulo, pela primeira vez, ele aparece aqui como um grande perseguidor da igreja. Deus levantará pessoas, irmãos. Isso aqui já fica até complicado de você entender, mas Deus permitirá que pessoas se levantem,
para que venham nos perseguir, para que venham nos confrontar. Deus permitirá que pessoas se levantem para ir nos fazer sofrer por causa do Evangelho. Amém? Por causa do Evangelho. Né? Por causa das minhas ações. Né? Se eu estou sofrendo por causa das minhas ações, aí não tem nada a ver. Mas se eu estou sofrendo porque estou sendo perseguido porque eu tenho anunciado o Evangelho, aí... Né? Mas Paulo, ele aparece pela primeira vez aqui nesse texto que nós vemos. Né? Ele procurava destruir a igreja, o texto fala. Ia de casa em casa. E lá na frente, depois no capítulo, né, de número 9, a Bíblia fala a respeito, né, da conversão de Saulo. Né? No capítulo 9, no capítulo seguinte, a Bíblia fala sobre a conversão de Saulo, né, que é uma bênção. Esse homem foi um dos maiores ícones, né, é um dos maiores ícones do cristianismo, o apóstolo Paulo. E interessante que quando esses homens eles começam a fugir, são dispersos, eles, como eu falei agora há pouco, eles mudam de cidade, mas não mudam de postura. Eles começam a anunciar as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que eles fossem. E essa tem que ser a nossa postura. Né? Independente de onde nós estejamos, independente de onde nós estejamos vivendo, morando, trabalhando, independente da situação, sendo perseguido ou não, a nossa postura tem que ser de anunciar o Evangelho de Cristo. Né? E Agostinho diz que, se necessário for, que nós devemos usar palavras. E dentro dessas pessoas que fugiram de Jerusalém, a Bíblia fala que somente os apóstolos ficaram. Eu aprendo com os apóstolos aqui também que a liderança não fugiu, não abandonou o barco. Né? A Bíblia fala que todos os apóstolos eles ficaram em Jerusalém, não abandonaram, continuaram ali, firmes. Né? As pessoas que fugiram, né? A Bíblia fala que não eram dos 12, eram, né, as pessoas da comunidade de modo geral. Dentre essas pessoas que fugiram, Filipe foi um deles. E a Bíblia fala que Filipe foi para Samaria. E quando chega em Samaria, Filipe era um menino cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar e anunciar o Evangelho de Cristo naquela cidade. A Bíblia fala que as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que era realizado por ele. Né? Então, em função do que eles viram e ouviram, né? Interessante que existe uma mescla, uma, uma, uma conjugação entre o falar, né? E as ações e né? O que é pregado e o que é realmente vivido, né? O que se vê, o que se ouve. As multidões começaram a ouvir, a prestar atenção naquilo, começaram a ouvir a mensagem do Evangelho e começaram a se converter. A ponto que a Bíblia relata que foram vários, né, pessoas que foram libertas de espíritos malignos, pessoas que eram enfermas, aleijados começaram a andar, né, os paralíticos começaram a andar. Então, houve uma ação poderosa de Deus naquele momento ali, né, e as pessoas começaram a ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos estar, independente de onde possamos estar, a situação que estejamos, meus irmãos, devemos estar sempre anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. O interessante é que a Bíblia fala que tem um homem chamado Simão, e isso aqui é bem interessante também, né, que ele era um feiticeiro, ele vivia na prática da feitiçaria há muitos anos em Samaria, a ponto que todos, a Bíblia fala que todos, os pequenos, os grandes, eles se referiam a Simão como o grande poder de Deus, estava entre aspas aqui, né, na Bíblia. Eles ouviam tudo o que Simão falava. Era um mágico, um feiticeiro, um enganador. E a Bíblia fala que quando Filipe chega a Samaria, Filipe começa a pregar e Simão começou a perder seu público. Né? O ibope do Simão começou a cair. Porque as pessoas começaram a ver Filipe a pregar o Evangelho e por meio de Filipe Deus realizar milagres e prodígios. A população falou, opa, esse cara aqui não é mágico não, esse cara aqui ele está fazendo coisas aqui que ninguém faz. A tal ponto que o próprio Simão, ele acreditou na mensagem. Olha só, irmãos, eu quero chamar sua atenção para isso aqui. No versículo 13, o próprio Simão creu
e foi batizado e começou a seguir Filipe por toda a parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Olha só, Simão acreditou na mensagem, ok? Simão foi batizado e Simão começou a seguir Filipe, ou seja, se tornou um discípulo, né? Discipulado. E o que me chama a atenção de Simão é que, embora Simão, a Bíblia relata aqui, Lucas relatou aqui, que Simão creu na mensagem. Simão foi batizado, desceu as águas. E Simão, ele se tornou um discípulo. Assim, uma maneira de dizer, o onde Filipe ia, Simão ia atrás. Né? Na verdade, esse era como é conhecido os discípulos, né? Os talmid, né? Os talmidim. Né? O discípulo ele seguia o mestre. Então, Simão começou a seguir Filipe. E embora isso tudo acontecesse, a Bíblia fala, a Bíblia demonstra que quando Pedro chega junto com João, né, quando os líderes chega ao ouvido dos líderes de Jerusalém, dos apóstolos, que Filipe estava pregando o evangelho aos samaritanos, os samaritanos estavam se convertendo, Deus estava agindo lá naquela cidade de Samaria. A Bíblia diz que Pedro e João vão até a Samaria. Interessante, outro ponto aqui é que as barreiras que existiam entre os judeus e os samaritanos, eles caem por terra nesse ponto. Os judeus, Pedro e João, vão até a Samaria e chegando lá eles oram pelas pessoas que estavam convertidas a Cristo, haviam sido batizadas nas águas, e a Bíblia relata que o Espírito Santo, que as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus. E quando Simão vê aquilo, Simão ele oferece dinheiro para Pedro e João, para que Pedro e João, por meio desse suborno, também, né, repassasse para Simão, o mágico, esse poder. E nesse momento Simão revela o que está no seu coração. E eu chamo a sua atenção para isso, porque embora Simão ele creu na mensagem do Evangelho, embora Simão tinha sido batizado nas águas, embora Simão tivesse, como se, imagina se ele estivesse indo aos cultos, frequentando os cultos, as reuniões, indo onde Filipe estivesse, mas o coração de Simão ele estava repleto, né, de inveja amarga, amarga inveja, e ele estava aprisionado pelo pecado. E Pedro fala uma frase forte e pesada e fala, ó, que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte, irmão. Pedro fala algo pesado aqui para Simão. Você não tem parte nem dinheiro nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. E Pedro, né, acusa ele e fala assim, arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor, porque você está cheio de amarga inveja e prisioneiro do pecado. E Simão exclama, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. A Bíblia não relata se Simão se arrependeu verdadeiramente, né? A Bíblia não, a última, ele para por aqui sobre Simão, Lucas não fala mais nada. Mas interessante que Pedro fala para que ele ore, e ele pede para que Pedro ore por ele. E ele pede para que Pedro ore para que essas coisas não aconteçam. Que coisa? Pedro lá em cima falou que o dinheiro dele ia ser destruído junto com ele. Então, aparentemente, ele não se arrepende. Mas nós não podemos afirmar isso. Mas é o que deixa a entender. E no final a Bíblia fala que Pedro e João eles voltam para Jerusalém e no meio do caminho eles vão parando em várias vilas e vão pregando, anunciando as boas novas do Evangelho. Você percebe que nesses 25 versículos em que nós lemos aqui, você percebe que existe a coluna principal ali, irmão, é a pregação do Evangelho. Estevão foi morto por causa da pregação do Evangelho. Saulo perseguiu os irmãos, os cristãos, porque aquelas pessoas estavam anunciando o Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho veio a perseguição. Filipe foi para Samaria, e o que ele fez lá? Começou a pregar o Evangelho. E no final de tudo, né, depois que passa a situação de Simão aqui, no final, aqui no versículo 25, a Bíblia fala que Pedro e João voltando para Jerusalém, de Samaria para Jerusalém, no meio do caminho passaram por várias vilas de Samaria, e o que é que eles fizeram? Pregaram o Evangelho. Nós não temos outra opção. Amém? Precisamos anunciar o Evangelho.
independente das lutas, das circunstâncias, independente se perseguições se levantarão, independente se falsas pessoas seguirão ou não, mas nós temos que sempre estar anunciando o Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe e que o Senhor nos ajude, né, nesta caminhada, nesse processo, a anunciar o seu grande amor. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, obrigado pela oportunidade, te louvamos, te bendizemos, nos ajude, Senhor. Nos ajude a pregar, a anunciar o teu evangelho, independente das circunstâncias, das situações, independente, Pai amado, de tudo que possa estar acontecendo. Nos dê forças, coragem, ânimo, que nós não venhamos a perder o foco, porque o principal foco está em Ti. Nos ajude, Pai amado, a falar. Abre os nossos lábios, abre as nossas bocas, que nós possamos anunciar de forma graciosa, amorosa, Pai amado, mas ao mesmo tempo com a sua poder, com a sua autoridade, com a sua unção. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.